eu quero só voltar um versículo do capítulo 2 de Gênesis, capítulo 2, versículo 16, que diz assim: Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. O que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, através da palavra dele, eu não quero aqui entrar em detalhes ou parte teológica para tratar a questão de Adão, a questão de Eva. Não é isso. O que o Senhor colocou no meu coração nesta noite é sobre que muitas das vezes nós queremos entender o que o Senhor ordena. Muitas das vezes nós queremos entender, o Senhor fala e nós queremos entender, quando na verdade nós precisamos obedecer e executar em obediência à ordem do Senhor. Mas como nós somos inquietos e tão intensos muitas das vezes, questionamos muitas das coisas. E eu não quero falar aqui a respeito que não é bom você questionar. Não é isso. Eu estou falando em relação ao Senhor, a sua vontade, a vontade dele, os pensamentos do Senhor. A palavra dele em Isaías diz que os pensamentos dele são mais altos do que os meus. Os caminhos dele são mais altos. Os pensamentos são mais, os caminhos são mais longe, os pensamentos são mais altos. Então, por mais que eu queira entender, eu preciso pedir: Senhor, o Senhor mostrou tal coisa, então me faz entender aquilo que o Senhor mostrou, porque de nós mesmos seremos precipitados em nossas conclusões, naquilo que pensamos ou imaginamos. Nós lemos aqui um capítulo que mudou a história da humanidade, um capítulo que foi ali um momento decisivo, uma sentença, um decreto. Agora eu quero que você pense comigo, era um momento perfeito, num lugar perfeito, com pessoas criadas por Deus, numa totalidade ali de perfeição. Não havia ali no Éden resquício, né, de coisas que mal resolvidas. E nós lemos aqui, numa simples conversa, num simples diálogo, o que aquilo fez e aonde levou. Aonde Eva foi levada, numa simples conversa, num simples diálogo, num simples questionamento, aonde tudo foi consumado. É tão interessante que quando o Senhor ele começa a declarar o que iria acontecer à mulher, ao homem, à terra, que tudo teria ali um custo, e um custo muito alto. É a primeira vez quando ele fala: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a descendência dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Era a primeira vez na Bíblia que o evangelho estava sendo declarado, porque o ferimento do calcanhar, ele refere-se ao sofrimento do Senhor Jesus, mas também ele vencendo, e tu lhe ferirá a cabeça. Seria Jesus vencendo a morte, vencendo aquilo que estava por vir. Mas eu quero chamar a tua atenção por uma palavrinha, algo muito interessante, e que você vai perceber e entender que tem muito a ver com aquilo que o Senhor quer nos direcionar durante esse ano de 2019. Eu tenho certeza e eu declaro isso, que nós teremos experiências com o Senhor para cada vez mais nos aproximarmos dEle. Mas uma coisa que nós precisamos estar atento é a questão da obediência. A obediência, ela faz parte. A obediência não é algo que o Senhor nos chama para tentarmos ser obediente. O Senhor nos chama para falar: olha, faça um esforço de você obedecer. Não, a obediência está ligada a princípios, que está ligada à vida com o Senhor, a nossa identidade com o Senhor.
E eu quero te chamar a atenção, porque a princípio, esse casal, ele não pensava em sair fora dos propósitos do Senhor. Não foi algo que foi maquinado, não foi algo que foi premeditado, não. Eles tinham ali a liberdade, eles desfrutavam da liberdade na presença do Senhor. Eles desfrutavam de uma vida diferenciada, eles desfrutavam de uma vida sem estresse, sem paranoia, sem inveja, sem tantas coisas que nós poderíamos pensar. Eles desfrutavam ali de toda aquela condição favorável e do benefício a qual o Senhor preparou. O Senhor prepara, Ele prepara lugar para nós, Ele prepara situações para nós, Ele prepara respaldo para nós. E ali, de uma forma perfeita, eles estavam desfrutando e vivendo dessa realidade, sem nenhuma confusão mental, sem nenhuma disfunção. Não era uma família disfuncional, não era. Era um homem e uma mulher cuidado pelo Deus Todo-Poderoso, um relacionamento de intimidade, a qual eles desfrutavam dia após dia. E você pode estudar mais a respeito disso, e você vai ver coisas muito especiais de tudo que o Senhor criou e entregou ali para o homem, colocou o homem e depois formou a mulher para estar ao lado dele, para ser ajudadora, para ser a auxiliadora, para estar ali. A submissão, ela é muitas das vezes confundida com desprezo, com a coisa de humilhação. Mas a verdadeira submissão não é isso. É uma parceria, é uma intimidade de saber quem você é e com quem você está. E ali você não tem problema nenhum em se submeter diante da autoridade do Senhor, a autoridade que o Senhor ali levanta. E Adão e Eva viviam esse contexto. E a palavra nos fala que num determinado momento começou um diálogo, uma conversa. Não foi uma grande batalha aparente, não foi um grande tsunami, um trovão, não. Foi uma conversa que desintegrou todo o processo da humanidade. Às vezes nós não damos atenção para as pequenas coisas. Às vezes nós não damos atenção para as raposinhas, para os mínimos detalhes que vão roendo e corroendo a nossa alegria, a nossa alma, a nossa motivação, a nossa transparência. Nós muitas das vezes não damos atenção devida. E nesse processo nós nos contaminamos. Eu imagino Eva ali naquele contexto conversando, a serpente trazendo uma visão distorcida daquilo que Deus tinha dito. E eu quero te lembrar uma coisa, que Ele continua o mesmo, Ele não mudou, Ele continua astuto, Ele continua ardiloso, Ele continua sendo ladrão e mentiroso. E tem coisas que, se Ele chegar de forma que você enxergue automaticamente, você claramente vai repreender e vai expulsar. Mas quando as coisas vêm de uma forma muito sutil, muito leve, pode passar despercebido, e você convive com aquilo, você se relaciona com aquilo, você tem uma amizade com aquilo, você vai desvinculando, e você vai, se nós nos atentarmos como foi com Sansão e Dalila, eles foram se aproximando de forma sutil, um relacionamento ali. Sansão não percebia, ele estava tão preocupado, voltado com ele mesmo, se sentindo de uma posição tão superior, que ele não conseguiu enxergar o que estava por vir. Aqui nós vemos uma conversa sutil, e o versículo 6 me chama muito a atenção, que diz assim: então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos,
desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Ela estava no jardim, a árvore estava no jardim, a árvore não estava guardada, a árvore não estava escondida, mas naquele momento, no momento que nós, muitas das vezes, nos contaminamos, que aquilo desce para o nosso coração, nós passamos a enxergar algo que muitas das vezes estava até despercebido. Então naquele momento ela olha para aquela árvore e ela já sente algo diferente, já há um desejo nela, já há um prazer, aquilo chama atenção, aquilo atrai. Quantas vezes passamos em momentos que você está tudo bem, até na simplicidade. Às vezes você vai falar com pessoas e pessoas falam: nossa, você é bobo, você não tem isso, tem maldade. E às vezes nós nem enxergamos aquele contexto de maldade. Eu acho que Eva, ela estava assim. Ela estava com o coração dela aberto, apenas ouvindo. Mas conforme ela foi ouvindo, aquilo foi tomando uma proporção. No nosso caminhar, a cada dia, nós temos que estar na posição que o Senhor nos chama. E eu e você, antes de sairmos de casa, em casa, quando levantamos, precisamos dizer: Senhor, abra os meus olhos para que eu enxergue aquilo que eu preciso ver. Às vezes nós precisamos enxergar aquilo que está do nosso lado. Às vezes nos esbarramos nas coisas e não conseguimos ver aquilo com realidade, diante da intenção, a intenção do adversário. E ali naquele assunto, naquela conversa, aquela Eva, ela olha para aquela árvore de uma forma diferente. Aquilo que era comum já se torna incomum, aquilo já toma uma proporção. E quando ela se dá conta, ela toma daquele fruto, come e dá para o seu marido. Foi muito rápido. Para construirmos algo leva tempo. O processo da libertação é dia após dia. Andréa deu o testemunho aqui. Orando, quantos anos? Quanto tempo esperamos por coisas, vemos o mover do Senhor, mas você acha que o inimigo vai parar de trazer ciladas, porque eu e você conquistamos algo? Você acha que o inimigo vai parar de rondar você, porque eu e você estamos no lugar seguro? Porque estar em Cristo é estar no lugar seguro. Adão e Eva estavam no lugar seguro. Você acha que o inimigo ele vai poupar? Não, ele não vai poupar. Ele age de forma enganosa, ele age de forma ali sutil. E precisamos pedir ao Espírito Santo: Senhor, aonde muitas das vezes eu estou sendo roubada, nas mínimas coisas. Se eu ver uma pedra enorme, eu não vou tropeçar, mas se for uma pedrinha, eu posso tropeçar e cair e quebrar a perna. Quando a gente voltou ontem do cemitério, foi tão interessante, conversando a respeito dessa jovem, e eu a conheci só depois que ela se converteu. Mas a família, meu esposo, conhecia muitos anos atrás. E ela mesma falava, eu não fui fácil, eu fiz tanta coisa. Ela falava comigo, falava para as pessoas, dava o testemunho. Agi de forma, fiz tanta bagunça, tanta coisa na minha vida. Mas quando ela veio para o Senhor, ela começou a se tornar diferente. Ela passou a conviver com pessoas que ela nem conseguia, pessoas que era até insuportável de se relacionar, porque o amor de Deus faz isso. Não tem branco, não tem negro, não tem alto, não tem baixo, não tem rico, não tem pobre. Lá em Apocalipse diz que o sangue do Senhor Jesus comprou gente de toda cor, tribo, língua e nação. Não somos diferentes, somos dependentes do Senhor. E era lindo ver ela falar. E ela falava assim: às vezes eu tenho que me controlar, porque às vezes a velha mulher, ela quer vir ainda à tona e tomar a decisão. E é tão interessante que quando nós estamos fora do caminho do Senhor, fazemos as coisas de nós mesmos, tomamos as nossas decisões e ainda dizemos: quem que vai, né? Quem que vai me impedir? Mas quando o Senhor entra, aí você tem que pegar o controle remoto, entregar nas mãos dele. Você tem que pegar o controle da tua vida e falar: tá bom, Senhor. Não é verdade? E nós temos que viver desta maneira. Voltando aqui para o texto, uma palavra que eu quero que você guarde nessa tarde, nessa noite, sobre
a desobediência. A desobediência, ela precede a queda. A desobediência nos afasta dos planos do Senhor. A desobediência, ela vai nos desintegrando. A desobediência, ela vai me deixando em fragmentos de mim mesma. A desobediência. E ela pode começar num detalhe muito sutil. Eu quero que você pense a respeito. A obediência, você vai ver muitas das vezes nós falando durante esse ano. A obediência está ligada à identidade. Se nós pegarmos aqui nesse contexto, Adão e Eva antes, a identidade que eles possuíam, e após a queda, após a expulsão do Éden, agora eles passam a tomar conta ali das suas vidas. Não que o Senhor não estivesse, mas agora era diferente. A primeira coisa que eles ali, ao comer daquele fruto que Deus havia ordenado para que não comessem, a palavra diz que quando ouviram a voz do Senhor, eles tiveram medo, e eles imediatamente eles perceberam que estavam nus e pegaram as folhas de figueira para se cobrir. Eu fico pensando a respeito da nossa identidade. Quando não sabemos quem somos de verdade, ou pela desobediência perdemos a essência, nós começamos a nos cobrir com aquilo que achamos que é bom para nós. Nós começamos a nos cobrir, começamos a procurar coisas para nos cobrir, e ali começamos a agir na nossa própria condição humana. Hoje é noite de ceia. O sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, Ele fez para mim e para você roupagens novas. Aleluia! Roupagens novas, que nos resgatou, que nos resgata da morte, da destruição, do pecado, desse afastamento que foi gerado, desse distanciamento. Então a desobediência, ela é como se ela destroçasse ali, ela desfaz a minha real identidade. Eu lembro que quando eu me afastei dos caminhos do Senhor, e eu falava para mim mesma, tem que ter outra alternativa. Tem que ter outra alternativa. Eu não queria me render, porque eu não queria obedecer. Eu não queria aceitar que o plano dele para mim era melhor do que os meus. E eu olhava muitas das vezes para a família ali, que em momentos de situação, de fracasso, de transtornos, de tantas coisas, e eu olhava e eu falava, não, eu posso dar um jeito nisso. E durante muitos anos eu fui vivendo dessa forma, e cada vez mais a desobediência me levou à destruição, e me levou distante dos propósitos do Senhor. E a identidade, acredite, quando o inimigo ele se aproxima aqui quando a serpente se aproxima de Eva, ele queria ali trabalhar na identidade dela. Quando ele tenta se aproximar de mim e de você, a primeira coisa que vai estar em jogo é a minha e a tua identidade. Aonde o Senhor nos comprou, aonde Ele nos resgatou e nos redimiu. E eu e você não podemos pensar, só aconteceu lá atrás, hoje eu sou nova criatura. Sim, somos nova criatura, mas precisamos permanecer no propósito do Senhor, porque sempre na minha história e na tua história vai existir um jardim. Sempre na minha e na tua história vai existir uma ordem. Não faça, isso não é para você, isso aqui não pertence a você. E enquanto você está sustentado pelo Senhor, você passa por aquilo e aquilo não te atrai. Mas quando o teu coração começa a ficar contaminado, você já olha de uma forma meia diferente, porque aquilo está penetrando no teu coração, aquilo está vindo para o teu desejo. Então eu quero que você entenda que é muito rápido isso, e nós precisamos levar diante do Senhor tudo aquilo que está oculto, levantar a luz do Senhor, a luz. Eu fico pensando que naquela situação, quando cuidado com aquilo que você às vezes quer muito entender, cuidado. Tem coisas que eu falo, Senhor, é para mim entender agora, então me dá discernimento, me dá esclarecimento. Mas se não é para mim entender agora, porque tem resposta que nós não temos de imediato, e tem umas que nós nem temos, peça para o Senhor tirar aquilo do teu coração. Não fica se debatendo, porque o inimigo, ele fica sondando.
E ele vai trazer uma forma de trazer uma interpretação que nem sempre é aquilo. E nós às vezes escorregamos e caímos nessa questão e negligenciamos. E a desobediência, ela vai me desintegrando. Eu vou perdendo a minha referência. Eu vou perdendo a minha identidade. Uma das coisas para resgatar a identidade é a obediência. É voltar em direção à cruz. É voltar ao caminho do Senhor. Isso é resgatar, uma da questão de resgatar a nossa identidade. A ação do inimigo é nos levar a pensar de forma errada, distorcida. Pensar, é tão interessante que ele, naquela conversa que ele fala ali com Eva, ele fala assim que se ela fizesse aquilo, que os olhos dela seriam abertos e ela seria como Deus. Foi essa a proposta do inimigo, que ela seria como Deus. E foi o que estava no coração dele. Porque quando ele foi lançado, quando ele era um anjo de luz, o desejo no coração dele era ser igual a Deus, para que ele fosse adorado e exaltado. O inimigo, ele tenta trazer aquilo que está no coração dele. E ele nos faz pensar de forma errada, distorcida. Exatamente aquilo que é de origem. É sempre a origem. Quando você estiver lutando com uma coisa há muitos anos, peça para o Senhor: Senhor, qual é a origem? Eu não quero remédio para passar a dor. Eu quero saber a origem para que esse mal seja arrancado, para que isso seja tratado. A obediência lá em Hebreus, quem pode abrir para mim lá em Hebreus? Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Quem achou, lê para mim Hebreus 5, 8. Opa, já está ali, oh glória a Deus. Essa palavra está declarando sobre Jesus, a respeito de Jesus. A obediência que leva à salvação. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Põe o seguinte para mim, Bia, por favor. E tendo sido aperfeiçoado, veio ao ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, a obediência, ela é fonte de salvação. A obediência também está relacionada ao amor. Coloca para mim João 14, 15. Quem achou então João 14, 15? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Palavras do Senhor Jesus. O amor está vinculado à obediência, em guardar os mandamentos, em guardar os propósitos do Senhor. E a obediência, ela nos leva à nossa identidade. Ela é restituída. A obediência nos coloca no caminho novamente da identidade. A identidade, ela é restituída. E eu quero fazer uma pergunta para vocês nessa noite. Qual tem sido o impacto das nossas ações em obediência ao Senhor e também em desobediência? Porque às vezes nós não nos damos conta em áreas que estamos sendo desobedientes ao Senhor. Coisas simples às vezes, coisas que passam às vezes muito despercebido. Então, qual tem sido? Mas você vê rapidamente, preste atenção, que o resultado da desobediência é o caos.
Quando nós vemos aqui todo o contexto do decreto sobre a mulher, sobre o homem, haveriam colheitas diante da desobediência, diante do pecado que estaria ali, uma vez ali, vindo com todas as suas consequências. Então eu quero que você observe qual tem sido o impacto das nossas ações em obedecer ao Senhor e também em não obedecer. Mas pastora, quando que eu não obedeço? Quando você faz do jeito que você quer, do jeito que você decide, do jeito que você bate o pé. Quantas vezes nós batemos o pé que queremos de um jeito? Quantas vezes? Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu questionava o Senhor em alguns detalhes, uma vez eu tive uma visão de uma pessoa batendo. Sabe criança quando ela faz birra? A criança quando ela é pequenininha, ela faz birra, a mãe põe ela para sentar, os pés não alcançam nem na cadeira, nem no chão, mas ela faz a birra batendo os pés, não é assim? E muitas das vezes nós fazemos isso com o Senhor. Mimados, nós ali ficamos batendo o pé. E nós precisamos ouvir e ser obedientes à voz dele. Obediente, diga comigo, a obediência ela não traz. Ai meu Deus, pensei que eu estava... A obediência, ela não gera escassez, a obediência ela não gera no sentido do transtorno, da confusão, porque você pode até passar por situações, mas a obediência, quando ela se sobressai, o Senhor traz ali o respaldo e a provisão. Entende? Não é que nós vamos estar imunes, mas a obediência, ela diante do relacionamento com o Senhor, é como se as coisas vão sendo colocadas no lugar, e nós vamos conseguindo alcançar os propósitos do Senhor em obediência nas nossas ações. E nós não podemos querer o tempo todo entender, porque senão podemos ser roubados naquilo que o inimigo ele quer trazer de distração. Às vezes estamos sendo roubados nas distrações. Tentando entender e você se paralisa. Pastor, aí enquanto eu não entendo, o que eu faço? Continue adorando, continue glorificando o Senhor, continue buscando nele, continue se envolvendo com ele, continue se rendendo a ele, continue semeando, continue se alegrando. E quando não houver resposta, continue fazendo aquilo que você sabe fazer. Porque Ele é aquele que nos equipa, Ele é aquele que nos direciona, e Ele é aquele que, através do seu Santo Espírito, Ele nos faz reconhecer os nossos erros. Precisamos esse ano de 2019 trabalhar muito a nossa introspecção. O que é introspecção? Ela está ali, ela se caracteriza a avaliar a nós mesmos. Pratique a introspecção esse ano de 2019. Avaliar e observar a si próprio, tomando consciência daquilo que precisa ser mudado ou modificado. Mas ninguém vê, mas Ele vê. Ele vê. Ele vê onde não há luz, porque Ele é a luz. Aleluias. Ele vê todas as coisas. Então eu desejo e declaro a começar por mim mesma, que nesse ano nós possamos olhar para nós e avaliar e pensar e observar e tomar consciência daquilo que nós precisamos falar. Senhor, isso aqui, puxa, não dá mais para conviver com isso. Eu quero a essência do teu amor, e que os meus olhos possam enxergar a tua grandeza, a soberania, e que o meu coração esteja em obediência. Eu já estou finalizando. Você sabia que nós podemos arrastar traços de comportamentos e desobediência, e mesmo em áreas das nossas vidas, preste atenção, que já foram tratadas, nós não podemos baixar a guarda. Acredite. Áreas que nós já fomos tratados, mesmo assim às vezes nós arrastamos traços de desobediência e certos comportamentos, e não podemos baixar a guarda. E aquilo que tiver para trazer à luz, o Senhor vai trazer. Quando nós paramos para analisar e a pensar a respeito do povo de Israel, que foi liberto da escravidão do Egito, porém eles levaram o Egito
dentro do coração deles. O povo de Israel, os hebreus, eles saíram do Egito, mas eles levaram o Egito, eles arrastaram traços de maus comportamentos, eles arrastaram traços de mau comportamento e desobediência. Agora escute, que durante o estresse da caminhada e da jornada, se contaminaram, pecando e levando outros a pecarem. Então, nós precisamos estar diante do Senhor, falando: Senhor, que não haja nada oculto na minha vida. Pai, que os traços de desobediência, de mau comportamento sejam tratados. Me dá da tua graça, porque, Senhor, no estresse da jornada, no cansaço da jornada, você pode se contaminar pecando e levando outros a pecar. E é muito comum acontecer isso. E é tão interessante que, com esses comportamentos e a consequência da desobediência, os nossos corações são contaminados. E sabe que o que acontece com o coração contaminado? Preste atenção. E nós podemos às vezes estar dentro da casa do Senhor e se estar contaminado com situações e não estar ali trazendo a luz do Senhor. E esses corações contaminados, ele não retém a palavra como ela precisa. Se nós lermos lá em Mateus 13, fala da semente, da parte da semente que caiu entre espinhos, as quais sufocaram quando cresciam. Sabe aquelas situações que você está indo, está crescendo, está rompendo, de repente parece que volta para a estaca zero. Não mantém, não há um crescimento da forma que o Senhor quer, porque aquela contaminação não consegue reter a palavra como precisa. Nós precisamos ter uma disciplina até para que a palavra de Deus seja trabalhada em nós. Nós precisamos disso. Esses dias uma pessoa me procurou e falou: pastor, às vezes eu não sei o que acontece comigo quando eu vou na igreja. Eu sinto que está faltando alguma coisa, a palavra eu não sei, está faltando, eu preciso de mais. Eu falei: e qual é a sua frequência na igreja? Uma vez por mês. Nós precisamos de uma disciplina, para que a palavra tenha um efeito, para que a palavra, para que todos esses traços sejam vencidos, para que esses traços, para que esses sentimentos sejam vencidos, e nós possamos, com uma terra boa, o nosso coração, receber a palavra, e ela produzir em nós aquilo que ela veio para ser. Ela foi enviada para um propósito, e ela precisa produzir isso em mim e em você. E assim nós vamos estar o quê? Produzindo frutos, mas frutos que permaneçam, que é o que o Senhor nos chama para produzir. E olha, acredite, cada etapa não tratada, o inimigo vai tentar tirar proveito. Cada situação o inimigo ele vai tentar tirar proveito. Agora eu quero que você pense, eu já estou fechando com isto. Se nós imaginarmos, nós estamos vivendo num mundo caído, num mundo distorcido, como você acha que o inimigo está atuando de várias maneiras? Agora pense comigo lá no Éden, tudo perfeito, em perfeita ordem, sincronia, sintonia. E ali aconteceu. Mesmo assim o inimigo artimanha, todo aquele cenário maravilhoso, toda aquela situação, Eva se sentiu envolvida com as palavras do adversário. E hoje, como é o nosso cenário da nossa vida, o cenário que vivemos, o mundo em que vivemos, o egoísmo imperando, quantas situações, quantas coisas acontecendo, como está o nosso coração? Deuteronômio 8:11, para fechar, diz assim: cuidado para não te esqueceres do Senhor teu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, preceitos e estatutos. Cuidado. Porque não é que a gente acorda um dia e fala assim: hoje eu não quero mais, a partir de hoje eu não quero mais obedecer. Não. É as situações. É
a pressão, as circunstâncias que estão em nossa volta. E nós precisamos estar se policiando a cada dia por isso. Fica de pé, eu me estendi um pouquinho do horário. Nós vamos orar, eu quero orar com vocês. Apresente a tua vida com o Senhor nesse momento. Apresente a tua vida, aquilo que você precisa pedir para que o Senhor venha esquadrinhar. Nós vamos estar participando da ceia. Que nós venhamos examinar a nós mesmos. Que nós venhamos examinar as palavras que têm saído da nossa boca, que nós venhamos nos examinar. Quando a pastora Roberta abriu o culto, falando que ela não imaginava aquilo que estava no coração dela a respeito daquelas pessoas, e olha como o Senhor trabalha, a cada dia Ele nos mostra. É como se Ele, quem pode apagar a luz para mim? É como se o Senhor falasse assim para nós: olha, isso aqui que você pensa ser assim, não é bem assim. E Ele vem, e Ele limpa os nossos corações, que nesta noite Ele possa estar limpando os nossos corações da contaminação, que Ele possa estar limpando os nossos corações, os nossos pensamentos. Tire e guarde a tua vida, guarde o teu coração, tire os teus olhos daquilo que pode te corromper, que pode te consumir o teu tempo, que pode tantas coisas roubar a tua essência, e você venha agir em desobediência ao propósito do Senhor. Ele pagou um preço, e Ele pagou um preço alto, e em obediência Ele foi até o fim. Se eu e você quisermos prosseguir dia após dia, então será necessário, em obediência, permanecer no propósito do Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia, santo é teu nome, Senhor. Pai, eis aqui os teus filhos, ó Pai. Eis aqui as nossas vidas, Senhor. Ah, Senhor, quantas coisas que o Senhor quer, Pai. Quantas coisas o Senhor quer trazer à clareza. E nós estamos nesse momento, Pai, que possamos olhar para nós mesmos e nos avaliarmos como cristão, como cidadão do céu. Que nós possamos nos avaliar, Senhor, não diante daquilo que o mundo vê, não diante daquilo que o mundo acha ou coloca, mas diante daquilo que o Senhor tem para nós, diante, Pai, do teu sacrifício ali na cruz do Calvário. Oh, Pai, que possamos, Senhor, estar, Senhor, mais perto de Ti, Pai, e que nesta noite a Tua palavra, Senhor, possa gerar em nós aquilo que, o propósito a qual ela está sendo enviada, porque a Tua palavra não volta vazia, Pai. A Tua palavra não volta vazia. Eu não posso fazer nada, os teus filhos não podem, mas o Senhor pode. É a tua mão de poder e autoridade. É o Senhor que está, Senhor, Pai, agindo e operando em nós. E operando em nós. Quem impedirá o teu agir? Quem impedirá o teu agir sobre as nossas vidas, ó Pai? Fale, tira um tempinho, tira um minuto com o Senhor. Enquanto o instrumental está tocando, tira um momento, se você quiser. Fale com o Senhor, se você quiser não. Eu ia dizer, se você quiser se ajoelhar, ou ficar sentado, ou de pé, fale com o Senhor. Exponha a Ele, como foi o teu mês, como foi o teu dia, como é o teu relacionamento, como está a tua vida. Esquadrinha o teu coração, peça ajuda do Espírito Santo. Oh Pai, peça perdão das tuas falhas. Peça perdão pelas atitudes de, muitas das vezes, desobediência. Peça perdão pelos maus tratos. Peça perdão. Peça perdão pelos transtornos que às vezes causamos na vida dos outros. A indiferença. Oh, aleluia, Pai. Talvez você pense, mas eu não faço nada disso. Nós nem temos noção de tantas coisas que fazemos. Os pensamentos. Vença. Desde o início do ano o Senhor tem nos chamado a vencer as lutas, a vencer as adversidades, a vencer o medo, a vencer a mesquinharia, a vencer o egoísmo, a vencer a presunção, a vencer a nós mesmos. Herdamos do primeiro Adão
o pecado, tudo. Mas em Cristo nós somos novas criaturas. Herdamos a reconciliação em Cristo. Faça valer a pena. Toma as nossas vidas nas suas mãos, Senhor. Pai, que nós não venhamos querer ser mais, que nós não venhamos acumular tesouros, mas que possamos, ó Pai, ser gerenciados pelo Teu Santo Espírito. Nos ensina, Pai. Oh, aleluias. Traz a verdadeira alegria, Pai. Alegria da reconciliação, alegria da ressurreição, alegria da transformação a cada dia, até nos encontrarmos com o Senhor. Oh, Pai, não sabemos o dia, a hora qual o Senhor nos chamará, Pai, e precisamos deixar um legado de fé, de disposição, caráter transformado. É isso que Ele nos chama dia após dia. Possamos, Pai, ser restituídos na nossa identidade. Que possamos ser restituídos na nossa identidade. Palavras que foram distorcidas ao nosso respeito. Ei, palavras distorcidas ao teu respeito. Hoje é noite de cura, de restauração. Palavras distorcidas a teu respeito, que você não era capaz, que você não ia conseguir. Eu tenho uma notícia para você, é hora de superar isso, porque aquele que te chama, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. E o amor dele transbordante nos preenche, nos traz a realidade. Pai, restitui a identidade em Cristo Jesus, não a identidade distorcida pelo engano e disfarçada diante das assolações que o pecado trouxe, mas a identidade restaurada e aperfeiçoada em Cristo Jesus, à medida que o Senhor tem nos chamado. Pai, nesse momento de ceia, os teus filhos eles estarão participando. Pai, que cada um que ouve o particular, entre cada vida, entre elas e o Senhor, entre a minha vida, Pai, a minha vida, a vida de cada um, que possamos olhar para Ti, Pai, olhar para Ti. Cada vez que você fizer algo, que você sentir que aquilo não era para ser, pense como seria a atitude do Senhor Jesus, como Ele faria, como Ele tentaria novamente. Não desista, não volte atrás. Nós louvamos aquela canção no início que fala assim: eu, deixei os meus pais, eu quebrei lá os barcos, sei lá. Isso remete ao que nós deixamos, nos remete àquilo que o Senhor nos chamou, e não podemos voltar atrás, não podemos pegar as mesmas e velhas bagagens. Nós precisamos seguir em frente. Quando Pedro ele falhou, quando Pedro ele negou Jesus, após a morte do Senhor, ele voltou a fazer exatamente o que ele fazia. E a primeira coisa quando Jesus veio foi restituir a identidade dele como discípulo, como amado, como servo. E aí ele estava entendendo o propósito. Ei, o Senhor não te chamou para voltar atrás. Ele não te chamou para você voltar às velhas companhias. Ele não te chamou a você voltar aos mesmos costumes. Não, Ele te chama para uma nova oportunidade, para você gerenciar a tua vida de forma diferente, de forma a qual o nome dele seja glorificado. Pai, nesse mesmo Espírito, nessa mesma unção, nós vamos estar participando, Pai, fazendo memória do Senhor, até que o Senhor venha. Obrigada, Senhor Jesus. Senhor, lá na
intimidade com o Senhor. Permaneça nesse momento de intimidade. Na cruz, minha vitória, nova vida, nova história, sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Senhor.